Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje, dia 30 de dezembro, resolvi fazer uma seleção de plantinhas e mostrar aqui para vocês e também desejar um feliz ano novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do canal e eu espero que a gente esteja aqui no próximo ano, se assim Deus permitir. Eu fiz uma seleção de algumas plantinhas que tenham identificação e outras não, tá? Até tem uma menina que é nova aqui no cantinho, que tá lindando, gente, e se vocês quiserem me dar dicas de cultivo, eu também aceito, tá? A gente aprende muito juntos, um compartilhando a experiência com o outro aqui, né? Então, vamos aqui para essa bancada que tá tomando sol da manhã, né, Maquis? Hein? Olha só, quando o focinho do like aparece para fazer o quê? Se inscrever e deixar seu like, né? Vamos aqui para a seleção que eu fiz. Olha só, o solzinho tá batendo aqui agora, 15 para as 9 da manhã da sexta-feira. Eu fiz esse arranjinho aqui, ó. Olha aqui que lindo que ficou nessa chaleirinha pintadinha. Tá muito fofo, né? Coloquei esse sedum aqui, eu acho que é um sedum. Já me deram a identificação dessa plantinha aqui, mas eu deixei anotado em algum lugar e eu vou tentar achar. Se eu achar, eu deixo agora na edição do vídeo. Ele é alguma coisa burrito, se eu não me engano. Ele deve ser parente do sedum morganiano, do sedum burrito, alguma coisa assim. É esses híbridos, né, que, olha, aumentam ainda mais a nossa lista interminável de suculentas, né, que a gente quer ter na coleção. É uma plantinha fácil de cultivo, ele já estava num arranjo, aí resolvi colocar aqui, nessa chaleirinha, para ele ter mais espaço. Aqui eu tenho uma Echeveria que eu comprei do mercado. Essa menininha aqui é nova, então vai para adaptação ao sol. E, gente, como adaptar uma suculenta nesse sol quente, gente? É quase impossível. Então, o jeito é dar sol filtrado, menos horas de sol para plantinhas assim, principalmente que vieram de ar-condicionado, né, ambiente fechado, porque essa daqui foi comprada no mercado. Achei muito bonitinha e resolvi resgatar ela do mercado, tadinha. Tava lá no meio de várias plantinhas estioladas. Então, na adaptação, gente, tem que tomar muito cuidado agora no verão, porque é muito, muito difícil de fazer adaptação. E o que vocês acharam da minha chaleirinha? Ah, eu amei, tá muito linda, né? Aqui eu coloquei 2 mudinhas de húmilis, que também precisam de muito sol. Essa menina aqui é muito danada, ela dá oídio fácil, gente. E eu tenho na descrição de todos os vídeos vários links importantes para vocês conferirem que ensina como usar sulfatos de cobre, como fazer para não entupir os borrifadores. Tem como preparar o enxofre também, que para o oídio é muito bom, ele ajuda muito a sua plantinha. Então, dê uma conferida aí na descrição do vídeo, tá bom? Aqui eu tenho a Echeveria flamenco. Olha que lindona. Quando eu fui mexer nela ontem, acabei quebrando uma folhinha. Olha só, tá nesse vasinho fofo aqui, ó. Eu acho que é de cimento esse vaso, muito fofinha, olha só, gosta bastante do sol, ela já deve estar mais ou menos um mês aqui, é uma Echeveria muito, muito linda. Aqui eu vou mostrar para vocês uma plantinha que já está há tempo aqui no cantinho, essa daqui é uma Dense rossulata. Linda, 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 na latinha de energético, olha só, eu acho muito bonitinho as latinhas de energético, por isso que eu não pinto, olha só, algumas eu até pinto, mas eu gosto muito das ilustrações que tem nele, olha só,
E essa menina aqui tá numa coloração, né, gente? Tá linda, linda, linda. Olha só. Olha a coloração dessa menina, que fofa. A próxima é essa daqui, que é uma atualização de quando eu fiz a poda da minha Nite, que acabou melando o caule. E aí eu fiz um corte, deixei um pedacinho de nada do caule aqui e deu esse monte de muda junto com essa cristata que vocês estão vendo bem aqui na frente, ó. Essa daqui é uma cristata. Até tem umas folhinhas que eu coloquei para brotar de outra Echeveria que eu não faço ideia de qual que é. E é muito, muito linda. Ela é fácil de cultivo, mas acaba acontecendo, né? Quando chove demais e às vezes o substrato não seca, apesar de ser bem drenável, acaba não secando, então acaba dando sim apodrecimento de caule. E foi o que aconteceu com a Nite, mas aí eu fiz a poda e eu até pensei que o caule não ia dar em nada, mas eu deixei guardado e acabou dando cristata, gente, olha só. Ah, eu acho muito, muito lindo as cristatas. Aqui tem uma mudinha normal e aqui do outro lado tem mais outras duas mudinhas que são normais, ó. Mas é muito, muito linda. Não vou mexer nesse vaso, vou deixar assim, tá num vasinho simples, olha só. Mas tá muito, muito linda. A cristata aqui, ó, nossa, quando crescer mais vai ficar muito fofa, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês essa daqui, que é a subcorimbosa. Eu fiz esse vasinho aqui, essa latinha, inspirada nas latinhas da Vanilde. Olha que fofinho que ficou. Deixa eu mostrar a plantinha para vocês. Olha só, também teve apodrecimento de caule. Tivemos 2 semanas praticamente sem sol. Aí ontem na quinta-feira e hoje tá dando esse solzão maravilhoso, que daqui a pouco eu vou puxar a tela aqui para filtrar o sol delas, para elas não queimarem, porque elas desacostumam, né? Aqui é tudo aberto, ó. Então, olha só o céuzão azul como que tá. Então tem que filtrar o sol. Bom, pelo menos assim é meu cultivo, né? Para não queimar as meninas, eu uso a tela Sombrite. E aí eu fiz já faz um tempinho essa latinha, acho que eu não tinha mostrado para vocês. Aí plantei a subcorimbosa aqui, ela ainda tá pequenininha, tá tomando o sol da manhã, bem lá no cantinho. E tá lindando. É mais uma plantinha aqui que está lindando aqui no cantinho. Outra que também está lindando aqui é essa menina linda aqui, ó, que é... Ai, agora eu esqueci, gente, o nome dela. Ai, gente. Ai, mas eu vou lembrar, e se eu não lembrar, eu deixo na edição do vídeo. Ela tá com várias mudinhas aqui, ó. Linda, linda, linda. Tá com 1, 2, 3... 4, nossa, tá cheia de mudinha, até ali embaixo, ali nas folhinhas secas, eu acho que tem mais mudinha. Muito, muito fofa essa plantinha aqui, não deu problema nenhum. É uma plantinha muito fácil de cultivo, porém elas não são cultivadas ao ar livre. Às vezes eu deixo elas tomarem um pouquinho de chuva, mas logo eu protejo com plástico. Então é assim que é o cultivo aqui. Eu deixo sim tomar uma chuvinha, mas quando é demais eu puxo o plástico que tá aqui, ó, enroladinho junto com a tela. Outro arranjinho que eu fiz hoje não, faz uns 3 dias, foi esse daqui, nessa latinha aqui, ó. Olha aqui que legal. Aí eu coloquei as secundas, que acabou melando o caule. Choveu muito, gente, muito, muito, muito. Então, por mais que teu substrato às vezes seja drenável, acaba assim acontecendo apodrecimento de caule. Isso é super, super normal. Olha só que lindas que são. Ah, então agora elas estão em recuperação. Essas aqui são Echeverias secunda, daquelas bem comunzinhas mesmo que se encontra em mercado. Se bem que eu tô indo em mercado assim meio que direto e não tô mais notando essas Echeverias aqui. Tô notando outras. Às vezes é fase, né? Tu encontra às vezes bastante da mesma plantinha e depois em determinado tempo tu não encontra mais. Aqui eu tenho o diamante, que é um Pachyphyton lindo, lindo, lindo. Olha só, maravilhoso. Tem até um Pachyphyllum aqui, ó.
Muito linda essa plantinha. Essa daqui, quando ela veio pra cá, há tipo uns 5 anos atrás, eu acho que foi uns 5 anos atrás, mais ou menos, ela veio com fungo, eu fiz tratamento, tirei bastante folhinhas, consegui multiplicar. Tenho esse e mais outro vasinho, é uma plantinha fácil de cultivo, mas não é cultivada também ao tempo. Mas é uma plantinha muito legal. E uma dica para quem quer cultivar ao tempo é o uso de vasos rasos, que vai menos terra e faça também mais drenagem. Então dá mais certo o cultivo ao tempo. Apesar de que às vezes você não vai ter problema com o substrato, mas vai ter problema às vezes assim com o excesso de chuva, com os fungos nas folhas dela. Vai dar às vezes oídio, às vezes pode dar o fungo de olho negro, que é o mais comum, né, para cultivo ao ar livre. Então volta e meia, às vezes alguma plantinha que eu tenho lá ao ar livre no jardim, aparece com o fungo olho negro. E essas pequenininhas aqui são as plantinhas que eu acho que as pequenas assim, ó, são as mais complicadinhas para se cultivar ao ar livre. Linda, 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 maravilhosa essa planta, olha, linda, linda. Aqui, gente, eu tenho a Echeveria Magdalgalli, que essa daqui é uma Echeveria nova aqui no cantinho, linda, olha só, tem 2 folhinhas variegadas ali, ó, olha que fofa. Ela foi replantada para um vasinho pequeno. Então, eu acho que para você conseguir ter mais sucesso com as suas suculentinhas, faça assim como eu aqui, plante em vasinho pequeno, vai notando como que é o comportamento da plantinha e daí futuramente você pode até aumentar o vaso ou permanecer com o vaso pequeno mesmo, porque elas aguentam, elas gostam de estresse de vaso pequeno, elas gostam de estresse do sol, elas ficam coloridas, maravilhosas e também às vezes tem algumas espécies que as folhas são mais gordinhas que você não precisa estar regando logo em seguida que você perceber que ela precisa de rega. Então essa daqui é uma nova, linda, 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 que tá em vasinho pequeno para ir observando o cultivo dela. Aqui eu tenho a Alba Aloha, essa também é uma Echeveria nova aqui no cantinho, maravilhosa essa plantinha, olha só, que linda! No vasinho pequeno e todas as minhas plantinhas estão plantadas no mesmo substrato que vocês veem na playlist substrato. Porém, eu andei fazendo mudanças no meu substrato e essas 2 plantinhas aqui, a Alba Aloha e a Magdalgalli, elas estão nesse novo substrato que futuramente aí por janeiro eu vou estar mostrando para vocês a receitinha desse substrato, tá bom? E também daí dou uma atualização de como essas plantinhas novas, essas 2 aqui, estão se comportando aqui no meu cantinho. Aqui eu tenho a Blue Som, pelo menos é essa a identificação que eu recebi do vendedor. Ela tá um pouquinho estiolada, olha só, é uma planta que gosta muito, muito de sol, fácil de cultivo, dá mudinhas aqui, ó, na base da planta mãe e também se multiplica de folhas, ela é muito prolífica. Essa plantinha aqui, ó, olha, é muito, muito generosa, gente. Tá plantadinha aqui nessa bonequinha, que foi furada aqui, ó, olha aqui, ó, até tá saindo raiz aqui embaixo, ó. Talvez até eu tenha que mudar ela de vaso, porque ela tá bem grandona. Então, o sinal de que a plantinha precisa ser mudada de vaso é quando ela alcança a borda dos vasos, quando ela ultrapassa. Então aí você tem que notar se ela precisa de um vasinho ou não. Eu aqui, ó, sempre observo isso. Quando a plantinha ainda não chegou na borda do vaso, eu ainda deixo ela no mesmo vaso. Dependendo, claro, do tamanho dela. Se ela for de porte pequeno, às vezes ela fica ali naquele estresse de vaso pequeno e eu tenho notado que tem dado muito certo, até porque vai pouco substrato, tem a drenagem e elas ficam melhores e dá menos apodrecimento de caule.
Então, era essas plantinhas que eu queria mostrar. Deixa eu finalizar aqui com a minha chaviana, que essa daqui eu não mostrei para vocês lá naquele vídeo que eu mostrei todas as latinhas. Essa daqui eu esqueci. Eu tenho essa daqui, essa chaviana aqui, que até tá dando haste floral ali, ó. É uma plantinha complicada, é uma plantinha que dá cochonilha demais. É uma plantinha que eu gosto muito, mas olha, já deu vontade de desistir do cultivo dela. E tem o outro aqui, que também tá nessa latinha aqui, muito bonita. Olha aqui, ó. Olha que fofa. Então, gente, era essas plantinhas que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da seleção que eu fiz para vocês. Olha só como elas ficam lindas em latinhas. Muito fofas, né? Um feliz ano novo e espero vocês... assim, se Deus permitir, né? Se Deus permitir, nos próximos vídeos aí, que eu tenho alguns programados. E fiquem todos com Deus. E é isso. Tchau, tchau.